Dom, 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 dom. Somos da geração X, Y e Z. Diferentes olhares, caminhadas, estereótipos e sonhos. Porém, juntos temos um único objetivo: acreditar e torcer pela geração Alfa. Diante de todas as revoluções que o tempo pode mostrar, nessa jornada que estamos a acrescentar. Fazemos parte da atual escola brasileira, que perpetua formatos pedagógicos que não contemplam os indivíduos nas suas particularidades. Assim, os indivíduos adentram as escolas, precisam se ajustar a regras, normas, formatos, padrões e sistemas que lhe deem sentido e pertencimento naquele espaço. Considerando esses fatores, o estudo, a implementação e a discussão da teoria queer faz-se necessário por abarcar as características que visam desconstruir essas normativas, priorizando as singularidades. Também no que diz a respeito às características de gênero, diversidade sexual e etnias. Partindo da contribuição do francês Michel Foucault, aprendemos que as práticas discursivas são instituidoras dos objetos das quais falam, moldam nossas formas de construir o mundo, desnaturalizar a neutralidade e a universalidade. Ainda mais, a possibilidade de uma observação passiva, descritiva e objetiva dos objetos dessa área do conhecimento. Iremos compartilhar uma fascinante descoberta pelo estudo dos números binários. Por meio deste estudo, toda a linguagem eletrônica digital e computacional se reproduz neste sistema. Seja qual for a sua raça, sua ideologia, sua orientação sexual, em suma, as diferenças entre humanos até hoje não são construtivas. São marcas da insegurança, da suposta ausência de identidade, quando, de fato, a identidade é apenas um DNA. No mundo, as diferenças são os tijolos da diversidade e a beleza do universo. Se a raça humana existe hoje, deve tal fato à diversidade, à interação e à combinação de todos estes elementos. Por fim, o que nos constitui é marcado pelos encontros diários com sujeitos que interpelam a construção do que sou, de como penso a mim e me projeto e me ressignifico. Tempo e espaço são rompidos, reorganizados e superados nas partilhas transubjetivas materializadas em abraços, palavras, olhares e silêncio. Pensando nisso, vamos falar sobre um assunto muito discutido que é a lógica binária. Para iniciar nossa discussão, vamos usar um jogo conhecido como cartões mágicos. Usando cartões mágicos binários, vou pedir para que você pense em um número de 1 a 63. O número que eu pensei é o 39, que é a minha idade, mas você pode utilizar o que você escolheu para fazer os cálculos. Em seguida, vamos observar os cartões e procurar em quais cartões meu número aparece. Você faz com o seu. Feito isso, o mágico poderá adivinhar o número pensado. No meu caso, 39. Você pensa no número, anota e mostra para a câmera para as pessoas conseguirem adivinhar o número junto com você. Eu não vou ver o número que você está anotando. Pode pensar no número mais complicado. Vai logo, Mariana. De 1 a 31 de novo. Mostrou? Mostrei. Seu número está aqui? Não. Está aqui? Não. Está aqui? Está aqui? Não. Está aqui? Tá. Então o número é 20. Ah, sim. Vamos tentar desvendar o segredo da mágica? Levando em consideração o primeiro número de cada cartão como seu representante, complete a tabela 1, escrevendo sim para os cartões em que o número que eu escolhi aparece e não para os cartões que ele não aparece. Meu número é 39. Então, no cartão 32, sim, aparece, no 16, não, no 8, não, no 4, sim, no 2, sim e no 1, sim.
Vou efetuar uma adição com todos os números da tabela que eu escrevi sim. 32 mais 4 mais 2 mais 1 igual a 39. Haha! O número que eu escolhi. Então é assim que o mágico adivinha faz uma soma? Mas por que isso funciona? Porque os cartões são construídos de forma binária. Como assim? Tá, vamos tentar entender junto. Primeiro, vamos olhar a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Se colocarmos todos esses números em potência de base 2, como ficaria? O 32 é a mesma coisa que 2 na 5. O 16 é a mesma coisa que 2 na quarta potência. O 8 é 2 ao cubo. O 4 é 2 ao quadrado. O 2 é 2 na 1. E o 1 é a mesma coisa que 2 na 0. Agora vamos trocar o sim da nossa tabela 1, indicando que aquela potência aparece uma vez, e troque o não pelo 0, indicando que aquela potência não aparece nenhuma vez. Então, teríamos 1 vezes 2 na 5, 0 vezes 2 na 4, 0 vezes 2 na 3, 1 vezes 2 ao quadrado, 1 vezes 2 na 1 e 1 vezes 2 na 0, o que dá 39. Nosso sistema de numeração é decimal, por exemplo, 2034. Então, é 2 vezes 1000, é 0 vezes 100, 3 vezes 10 e 4. Assim é a decomposição, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na terceira potência, 0 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 10 na 1 e 4 vezes 10 na 0. Podemos escrever os números como potência de base 10. Dessa forma, podemos escrever os números como a soma de potências de uma base qualquer. Os coeficientes de cada potência de base 2 são os algarismos que compõem esse número ser escrito em um sistema numérico que se baseia nas potências de base 2. Esse sistema existe e recebe o nome de sistema de numeração binário. Portanto, a sequência 1 e 0 que encontramos é como se escreve o número que você escolheu, utilizando o sistema de numeração binária. Você já ouviu falar em pensamento binário ou números binários? Na matemática, utilizamos o sistema de numeração decimal, que é composto por 10 dígitos, do 0 ao 9. Já o sistema binário é usado pelos computadores, que têm um sistema numérico com 2 dígitos, o 0 e o 1. Foi no século XVII, na Alemanha, que o matemático Gottfried Leibniz criou o sistema binário, mas não foi utilizado, pois não era prático para a época, e ele criou para a realização de discussões filosóficas. Foi em 1940, com os primeiros computadores, que o sistema binário se mostrou muito útil. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações ou dados são compostos por bits, a abreviação do termo binary digit, dígito binário. Esses bits podem ser combinados para criar arquivos maiores, como bytes e megabytes. Você pode estar se perguntando, se nosso sistema de contagem é decimal e o sistema computacional é binário, como será que conseguimos converter, transformar de um para outro? Vamos converter o 45 em dígito binário. Para realizar esta transformação, vamos dividir por 2, já que os números binários são sempre duas opções. 45 por 2 será 22 e terá 1 como resto. Agora, faremos o 22 dividido por 2, que será 11, e terá resto 0. O resultado continuaremos dividindo por 2, até que o quociente seja 1. Anotando o quociente final e todos os restos partindo dele até o início das nossas divisões, teremos o número binário que representa o 45. Podemos observar para o 60. Dividimos ele por 2 e continuamos dividindo até que o quociente seja 1. E anotamos os resultados partindo do último quociente usando todos os restos. Temos o 60 no sistema binário. Agora vamos entender como funciona o inverso, quando temos um número binário e queremos saber qual o seu componente no sistema decimal. Temos 4 números 1, 0 e 1. Copie de trás para frente.
ou na vertical, iniciando do último, multiplicando cada dígito por 2. Completo os expoentes dos 2 em ordem crescente, iniciando em 0. Então fica 1 vezes 2 na 0, mais 0 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 na quarta potência, mais 1 vezes 2 na quinta potência. Nos dá 1 mais 0 mais 4, mais 8, mais 16, mais 32. Então, 61 é a representação decimal do número binário 4, número 1 e 0 e 1. Como percebemos o binarismo no nosso dia a dia? Existe uma vasta discussão sobre o binarismo que está cada vez mais comum na sociedade. O binarismo é uma forma simplista de ver e entender as coisas. Conforme Joana Búrigo escreve em Carta Capital, um binário é qualquer coisa que tenha aspecto dual, quer dizer, que seja formada por 2 elementos supostamente complementares, ou por 2 faces presumivelmente opostas, ou ainda por 2 partes hipoteticamente distintas, o sim ou não, o certo ou errado, o verdadeiro ou falso. Na política, por exemplo, hoje temos a tendência de rotular a todos como bolsonaristas ou comunistas, como se não existissem outros pensamentos políticos. Ser bom ou ser mal também é outra discussão que temos, como se a pessoa fosse totalmente boa e correta todo o tempo ou má completamente. Ser homem ou ser mulher, como se não existissem outras possibilidades. Como sistema de gênero, o binário é tão popularmente aceito que chega a ser tomado como natural. A teoria de gênero, porém, compreende o binário como uma construção social, a ser questionado por pelo menos 2 motivos: a desigualdade social, econômica, política entre mulheres e homens, e o fato de que identidades que se constituem fora do binário sejam rotineiramente compreendidas como problemáticas. As consequências materiais para quem ousa não se encaixar no dualismo fixo proposto pelo binário de gênero podem ser violentas, e na maioria das vezes o são. Percebemos nos modos como mulheres masculinas ou homens femininos são socialmente hostilizados, e as taxas de mortalidade por assassinatos que assombram a população transexual. Segundo Heloísio de Souza e Alexandre Carriere, a diferença de sexo surge nos séculos XVIII e XIX. O Ocidente não concebia a sexualidade humana como algo binário e dividido entre masculino e feminino até o século XVIII. Por aproximadamente 20 séculos só existia um sexo. A mulher era vista como representante inferior de um único sexo que possuía hierarquia corporal. No topo dessa hierarquia estava o corpo do homem, considerado como o grau máximo da perfeição. Havia uma escala de perfeição que começava com a mulher e atingia o seu apogeu com o homem. A mulher não era considerada algo diferente do homem, mas um homem invertido e inferior. A teoria da diferença sexual nasceu do interesse filosófico, moral e político de encontrar algo para justificar a inferioridade político-jurídica e moral da mulher. E aqui a gente vê um problema. A mudança do parâmetro científico só ocorreu por causa da antecipação da polêmica cultural em torno da natureza e do papel da mulher na sociedade, e não em razão de novas descobertas científicas. A divisão das pessoas em homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, era algo teoricamente impossível em termos sociais, algo impraticável anterior à diferenciação dos sexos. Assim, ocorre a invenção dos homossexuais e heterossexuais como uma consequência político e teórica das normas feitas à mulher e ao homem. Agora, tente responder utilizando o pensamento binário. A questão é a seguinte: Joãozinho, certa tarde, é chamado pela mãe que lhe entrega um bolo e lhe dá ordens expressas. João leva esse bolo para sua avó.
Siga a estrada do rio e não pare pra nada. Entregue o bolo e volte. No caminho, João passa por um menino de bicicleta. O menino cai e se machuca. João para e ajuda o menino, que ficou muito agradecido. O que o João fez foi correto ou errado? Então vamos analisar um pouquinho essa questão. Será que é suficiente discutir se o que o João fez foi correto ou errado? O João não seguiu a norma, a ordem que a mãe deu, mas ele ajudou uma pessoa que precisava. Será que a gente tem como definir o que o João fez como correto ou errado? Será que não tem outras coisas que perpassam a situação do João? Será que não seguir a norma não seria correto também? O João fez o que fez, ajudar o menino e não seguir a norma da mãe, e isso deixou ele muito satisfeito. Fez bem para ele. Outra coisa que a gente pode pensar também é que o João pensou que aquilo que era preciso fazer, né? E aquele momento definiu a ação do João, independente da norma. O correto e o errado, nesse exemplo, ele fica muito restrito. Digamos que teriam outras possibilidades além de apenas ser correto ou ser errado. Então, ela nos dá um grande leque de discussões a respeito e não pode ser restringida, que é o que o binarismo faz. Ele restringe e, nesse caso, a gente viu que nada foi totalmente correto ou nada foi totalmente errado. Depende muito de várias circunstâncias. Esse problema ele é semelhante a um proposto por Piaget, que discute a questão de seguir uma norma, que não tem problema sair desta norma. Nem sempre o bem e o mal está dado pela regra. E nesse caso, por exemplo, João saiu da regra, da norma, e conseguiu ajudar alguém que ficou muito agradecido. Então, o binarismo, ou a resposta binária, ela nem sempre é suficiente para muitos questionamentos que nós temos. Vivemos em um momento no qual temos visto inúmeras discussões referentes aos direitos, à igualdade e ao respeito por todas as pessoas, independente de condição física, social, étnica, credo e orientação sexual, dentre outros aspectos que compõem a vida. Quando não se trata de binarismo, existe uma exclusão de identidade. Tudo que está fora assusta, então é preferível invisibilizar a minoria diferente do que tratar diretamente do assunto. É de finalidade da educação escolar ensinar sobre a multiplicidade e diversidade cultural e o respeito às diferenças, dar voz aos estudantes. Portanto, a teoria queer procura não se limitar apenas à sexualidade. Ela também problematiza questões relacionadas às multiplicidades de identidade. Queer representa qualquer número de identidades antinormativas. Portanto, as representações múltiplas dessa teoria tendem a apagar o próprio multipluralismo imposto, pois, ao mesmo tempo em que agrega todos os gêneros de diferentes raças, classes e etnias, ela tende a apagar as diferenças e as singularidades. Os binários de gênero e sexualidade vêm historicamente organizando os modos de pensar e o lugar do sujeito na sociedade. Masculino ou feminino, homem ou mulher, heterossexual ou homossexual são oposições que embasam no modo de pensar da grande sociedade como um todo. Muitos dos espaços e práticas escolares, como apontam para uma matriz de normas de gênero binária, por exemplo, na separação dos banheiros, na organização dos estudantes em filas, em alguns momentos da disciplina de educação física, na distribuição de brinquedos, entre outros exemplos, podemos observar a construção das identidades femininas ou masculinas. Em outras palavras, é também na escola que aprendemos a ser mulher ou ser homem. Nesse sentido, acreditamos que pensar na linha de fuga da não binariedade de gênero e sexualidade dentro da escola pode ser um caminho em direção à transgressão da lógica ocidental, dentre umas das instituições que mais reforça. Convido você a conhecer um trecho do filme Alice Júnior, para seguirmos em nossa reflexão.
A prova está aqui, senhor Guilherme. Foi você. Mãe, de vontade de fazer xixi. A gente vai no banheiro. Que banheiro? Tem banheiro aqui pra mim, Viviane. Professor, posso ir no banheiro? Ah, sem chance, Alice. Vocês acabaram de voltar do intervalo. Depois você vai. Ih, olha lá, a bichona se mijou toda, hein? Mijona! É uma cachoeira. Filha, o que aconteceu? Era só o que faltava, pai. Era só a Maria Mijona da escola. Eu sinto muito pelo seu filho. Filha! O que o senhor e seu filho fazem ou deixam de fazer na sua casa não nos interessa. Veja, aqui mesmo na escola nós temos também uns 2 ou 3 meninos delicados como seu filho. Tá aí uma coisa que a Alice não é delicada. O que eu quero dizer é que a diferença de valores não pode se sobressair às regras da escola. Justamente por isso, quero tratar isso a partir da lei e não dos seus valores. Conheça a minha advogada, Mara Rocha. Que pataquada é essa? Alice está sendo impedida de usar o banheiro feminino na nova escola dela. Credo, que caretice, jura? E a diretora Rosa aqui não está, digamos assim, muito atualizada. Bom dia, querida. Tá pronta? Que então isso? vamos lá. Alice. É do banheiro dos professores. Se algum deles reclamar, pede pra falar comigo. Obrigada. Mas eu não pretendo voltar para aqui nunca mais. Deve ser garantido o uso de vestiários, banheiros e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. No caso da Alice, gênero feminino. É isso aí, Mara. Muito obrigado. Não quero mais tomar seu tempo. Não há de quê, meu querido. E manda um beijão na Alice. Tchau. Você acha mesmo que me mete medo com esse seu sotaque e essa sua televisão portátil aí? Eu não meto medo em ninguém, senhora. Agora, a Mara, você precisa ver ela no tribunal. Ela, como se diz no Brasil, ela sambaria na sua cara. Não estou familiarizada com esses termos chulos. A senhora não está familiarizada com muita coisa. Se me dá licença, uma escola não se dirige sozinha. Eu não sei se a senhora sabe, mas fui eu quem criou essa linha Pêssego de Ouro da Oxigênio, que você deve usar desde que lançou há uns 20 anos. Um telefonema, eu tiro ela do mercado. Ótima escolha para a senhora, aliás. Pai, por que eu existo? Ai, que pergunta é essa? Eu só me fodo, então por que eu existo?
Alice, você existe para brilhar. O ensino médio é um período realmente complexo na vida de todos nós. Agora imagina precisar lidar com todos os dilemas da adolescência sendo uma pessoa transexual, ainda mais com uma sociedade conservadora que oprime a identidade de gênero, a sexualidade e a liberdade dos jovens em prol de uma comunidade onde o diferente não é aceito. Essa é a premissa do drama Alice Júnior, que por si só já nasce sendo resistência dentro de um cinema, que ainda explora muito pouco o assunto e não tem coragem de dar protagonismo a personagens trans travestis em filmes voltados para o público jovem. Aqui, a zona de conforto é desafiada, virada do avesso, questionada como maestria por um roteiro certeiro e contemporâneo. Alice é forte, alegre e bem resolvida, mas ainda tem de lutar para conseguir questões que deveriam ser simples, como ser tratada no feminino, ser chamada pelos professores da escola pelo seu nome social, ou mesmo usar o banheiro, sem perturbações de acordo com a sua identidade de gênero. Alice vive diariamente em muitas realidades que nos cercam. Há algumas décadas, o caminho para que uma produção como esta chegasse ao convencional e conquistasse seu lugar ao sol não era sequer imaginável. Foi aos poucos, com muitos erros e poucos acertos, que personagens e narrativas queer começaram a abrir espaço dentro de uma indústria que até hoje carrega, no Brasil e no mundo, sua leva de preconceitos. Durante anos, ao pensar numa história da teoria queer, tinha-se como marco temporal as problematizações feitas no âmbito dos estudos culturais. Hoje, há todo um movimento de reconhecimento de teorias formuladas em diversos outros países que contribuíram para que hoje se chame teoria queer, sendo a eles alguns dos estudos na Espanha, países latino-americanos, dentre eles o Brasil, tendo conotação pejorativa utilizada como xingamento e injúria nos Estados Unidos, com significação de desvio, perversão, anormal. Seu uso tem explicitamente uma dimensão política, como crítica aos movimentos sociais. O uso do termo queer foi, portanto, uma estratégia política de ressignificação das margens, fazendo delas possibilidades de reconhecimento sociocultural de sujeitos que vivem em conflitos com os padrões hegemônicos, de outras possibilidades de existência, de estéticas e discursos. Um reconhecimento das diferenças. Esse processo de desnaturalizar concepções essencialistas sobre identidade implica em dimensões políticas, pois nessa produção de identidades ocorre um processo de normalização que fecha as possibilidades do que os sujeitos devem ser, instituindo o que é normal, que detém poder e legitimidade social em oposição aos anormais, aqueles renegados que não correspondem a essas possibilidades. Se situam fora da ordem, são inteligíveis para os padrões instituídos. É preciso uma mudança na forma de perceber as relações, os sujeitos e suas práticas. Considerando que o vídeo da Alice nos sugere vários questionamentos e análises sobre a situação vivida por ela e, sobretudo, sobre qual nosso posicionamento em relação à situação ou ainda como nos sentiríamos em seu lugar, vamos observar alguns dados importantes sobre o uso de banheiros públicos apresentados pela artista Rita Von Hunt em seu canal no YouTube.
Lana Helen, em janeiro de 2019, foi retirada de um banheiro feminino público dentro de um shopping de classe média alta em Maceió. A polícia foi acionada e 4 seguranças a arrastaram para fora do shopping ao som de vaias comemorativas ao fato. Luísa Marilac e Maria Clara Spinelli também compartilharam traumas em tentativas de usar banheiros públicos. Margot Tognon reflete usando o filósofo Paul Preciato para discutir o estatuto do banheiro. Quais são os interesses em voga e qual o tipo de ideologia vem sendo atendida quando banheiros masculinos são desenhados de uma certa forma e banheiros femininos de outra? Dentre os comentários ao vídeo, mulheres cis se dizem desconfortáveis com mulheres trans usando o mesmo banheiro que elas. Aparece então, dentre os argumentos, uma possível solução para o problema que seria banheiros especiais para pessoas trans. O que aparentemente seria uma evolução, quando bem observado, acaba se mostrando um retrocesso na luta diária pela igualdade, que nos remete ao antigo banheiro separado para pessoas brancas e pessoas negras, tratadas como sub-humanos ou de raça inferior. Quando se discute essa separação, vale pensar sobre como é o banheiro em nossas casas. É separado por gênero? Será que temos banheiros separados para homens e para mulheres em nossas casas? A partir dessa análise, vejamos alguns dados segundo o veículo Agência Brasil com dados do governo federal. Mais de 70% da violência sexual contra crianças acontece dentro das suas casas por alguém que já vive lá. Em 2018, quase 90% dos casos de denúncias por assédio sexual ocorreram dentro das casas dessas crianças. Em 2019, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou dados sobre a violência doméstica contra a mulher. 43% dos casos acontece dentro de casa, 32% dos agressores são pessoas conhecidas e 25,9% são cônjuges ou ex-cônjuges. Vale ressaltar que em nenhum dos casos é uma pessoa trans ou um travesti o agressor. Margot analisa um artigo do Paul Preciato que fala sobre como a arquitetura opera de forma silenciosa, mas discreta e certeira como um tipo de tecnologia de gênero, um tipo de aparato que sustenta, confirma ou prescreve o comportamento que cada gênero deve ter. A transexualidade é tão antiga quanto a cisgeneridade. Nascer cisgênero não é a norma ou normalidade. Não são as pessoas transexuais, transgêneros e travestis que precisam pedir licença para existir. São os cisgêneros que devem pedir desculpas por terem tomado delas os seus lugares. Em 1949, na França, a filósofa Simone de Beauvoir publica os 2 volumes de O Segundo Sexo, e a abertura do segundo volume inicia com talvez sua frase mais célebre: "Ninguém nasce mulher, torna-se". Esse corpo que nasce com a marca da fêmea vai ser condicionado a se adaptar aos comportamentos ditados por uma sociedade estruturante e estrutural que é dominada pelos machos. Nos anos 30, na Dinamarca, Lili Elbe foi o primeiro caso de transexualidade ou de cirurgia de readequação, redesignamento sexual na Europa. De 1919 até 1933, na Alemanha, existiu o Instituto de Estudos e Ciências Sexuais, que foi fechado e teve a biblioteca queimada com a ascensão do nazismo ao poder. No século XIX, na Alemanha, em 1860, Karl Heinrich Ulrich se pronuncia em um simpósio de medicina sobre a existência de um terceiro sexo ou um terceiro gênero. Levando a análise para os séculos XVIII e XVII na África e sobre a mitologia africana, o orixá Oxumaré vive 6 meses do ano como homem e 6 meses do ano como mulher. Nos séculos XVI e XV, os imigrantes europeus chegam nos Estados Unidos, onde todas as tribos indígenas tinham um entendimento de no mínimo 3 gêneros e até 5 gêneros sexuais e humanos por tribo. Os Navarro designavam os transformados, pessoas especiais que não eram nem homens nem mulheres, mas as duas coisas juntas. Os Ojibwe tinham as pessoas com 2 espíritos que hoje compõem a adequação da sigla LGBTQIA. Os Lakota indicavam os machos com comportamento de fêmea. Os Cheyenne já consideravam as pessoas metade homem e metade mulher. Durante os séculos XIII e XII, os cavaleiros templários franceses cultuavam Baphomet, um bode que era homem e mulher e representava o sagrado e o profano. E ainda, há mais ou menos 5.000 anos na Índia, as divindades da mitologia deles também são divindades metade homem e metade mulher.
É impossível contar a história da humanidade sem contar a história da transexualidade. Acreditar que a norma natural e saudável é o cisgênero é somente falta de conhecimento. Pensar o mundo humano como maniqueísta, oposto, diametral e dicotômico é uma tolice sem fim e uma aberração histórica. Logo, não existe cisgeneridade sem transgeneridade e a história comprova tal fato. Dando sequência à nossa reflexão e olhando para um exemplo mais próximo da nossa realidade, podemos perceber os sentimentos de uma menina transgênero e de seus familiares em depoimentos sinceros. Então apresentamos Jess Jennings. Antes da Jess se chamar Jess, ela chamava Jared. Era o nome da certidão dela. Desde que eu me lembro, a Jess sempre gostou mais de coisas de menina. A gente colocava a roupa de menino nela e ela não, vestido. Era uma doideira, ela queria os meus sapatos, minhas sandalinhas. Naquela época, eu estava em negação. Eu acho que a maioria das pessoas pensaria que era só uma fase que ia passar. Eu lembro muito bem de estar na porta da casa, a Jess de vestido, e eu não conseguia sair. Eu não estava preparado para sair com ela daquele jeito, para deixar ela se apresentar para a sociedade como uma menina. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu estava no computador e a Jess chegou para mim e disse: "Mãe, quando é que a fada vai vir com a varinha mágica dela e transformar o meu pênis numa vagina?" E eu fiquei muito confusa. Sabe, o meu menino de 2 anos virar para mim e dizer: "Mamãe, eu sou uma menina." Me deu uma pontada no estômago e eu pensei: o meu filho não é normal. Isso não pode ser normal. Eles me levaram na médica quando eu tinha 3 anos e ela me mostrou 2 bonecas. Uma era uma menina, tinha corpo de menina. E a outra era um menino, tinha corpo de menino. E aí ela falou: "Como você é hoje?" E eu apontei para o boneco. Aí ela perguntou: "E como você quer ser?" E eu apontei para a boneca. I would say that I have a girl brain and boy body, and I think like a girl, but I just have a boy body, and it's different than you. Desfazer a ideia que eu tinha do meu menino foi muito difícil. Eu passava dias inteiros chorando e triste. Eu me lembro disso tudo como se fosse ontem. Eu cheguei a obrigar ela a ir para a escola vestida como menino. Eu não podia, por determinação da escola, e porque eu ainda não estava preparada quando ela tinha 3 anos a deixar ela se vestir como menino o tempo todo, e nós ainda não estávamos prontos. Um dia, ela me chamou e me pediu: "Mamãe, você pode pentear o meu cabelo? Você faz Maria Chiquinha em mim?" E eu fiz 2 Maria Chiquinhas lindas nela. Ela ficou tão linda e ela olhou para mim e disse: "Mãe, eu te amo. Eu amo meu cabelo." E eu sempre que eu conto isso, eu fico toda... Eu nunca vou esquecer o jeito que ela me olhou. Ela ficou tão feliz. E aí eu entendi. Eu pensei: tá bem, eu vou fazer o que for preciso para que você seja feliz. Pra mim é difícil que a Ari não tá mais em casa, porque ela é minha irmã mais velha e eu me espelho muito nela. Na verdade, eu escolhi meu nome Jess porque ela foi a Jasmine no Aladdin. Quando ela tava na 4ª série, eu tinha uns 5 anos e eu ficava: "Jess, eu quero ser a Jess!" Porque eu me identificava muito com ela. Daqui a pouco eu já vou pro ensino médio. Só falta mais esse ano e eu tô bem animada porque o fundamental é irritante. Como você era no seu primeiro ano? Você era meio antissocial? Não, eu namorava. Tipo, era a única razão pra ser antissocial. Mas você sabe que namorar faz você ficar meio isolada. A Jess sempre me pergunta sobre essa fase e eu acho muito engraçado, porque pra mim é como se ela tivesse nascido ontem. Eu admito que foi difícil no começo, quando ela estava fazendo a transição, porque eu adorava ser a única menina, eu era a princesinha, mas, pensando bem, a Jess estava sempre usando as minhas coisas, então eram 2 princesas. Jess, suas amigas chegaram, vai abrir a porta. O que a Jess tá aprontando? Ela convidou algumas amigas. Elas vão fazer uma festa do pijama, então vai ser uma bagunça, vai ser uma noite bem maluca. A Jess tem um grupo de amigas agora. Elas estão sempre juntas já faz um tempo. Mas quando elas se conheceram, ninguém sabia que ela era transgênera. Então eu criei uma regra. Ela não podia ir na casa de ninguém ou trazer uma amiga pra cá se os pais não soubessem. Olá, minhas amigas! Oi! Próxima! Às vezes eu tinha receio de conversar com eles. Durante toda a vida da Jess, houve pessoas que tentaram afastar os seus filhos dela.
É bom que eles Concordo. saibam de uma vez, porque se alguém tiver algum problema com isso, deixamos bem claro. E adivinha, a gente não quer essa gente na nossa vida, então meio que resolve o problema. Acho que alguém aqui é obcecada por homem. Até você também às vezes tem um namorico e você também. E É todo verdade. mundo acha, quer dizer, os meninos acham que você é bonita. Eu sou a única aqui que nunca nem teve um paquerinha. Desde que todo mundo ficou sabendo que eu sou transgênera, ninguém quis saber de mim. A maioria das pessoas que me discrimina é menino, porque eles pensam que eles vão ser gays por gostar de outro cara. E, no geral, eles me acham nojenta e estranha, e eu só queria ser respeitada pelo que eu sou. Por fim, lembre-se que é tempo de esperançar, de acreditar em cada pessoa que cruzar em nossa jornada, independente de definições, de recordar diariamente que o sol nasceu para todos, sem nenhuma distinção. E lembre-se, o real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente e é no meio da travessia. Mire e veja, o mais importante e bonito desse mundo é que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que estão sempre mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Guimarães Rosa.